Antônio Gramsci e os Cadernos do Cárcere, né? Todos os escritos que esse intelectual aí de esquerda produziu quando estava preso ali durante o regime fascista de Mussolini na Itália, e que foi o que reformulou, digamos assim, os comunistas e deu origem à nova esquerda, principalmente as ideias que, né, começaram aí com esse movimento aí da nova esquerda. Bom, Antônio Gramsci, ele foi um dos fundadores do Partido Comunista, né, na Itália, foi um dos cofundadores, e naquele período ali do Mussolini, no período fascista, ele acabou sendo preso, né, e na prisão aí ele desenvolveu uma série de teses, escreveu nos seus cadernos, por isso né, os Cadernos do Cárcere de Antônio Gramsci, embora ele não tenha escrito nenhum livro, né, essas teses que Gramsci escreveu na prisão deram origem aí principalmente às ideias da nova esquerda, né, e principalmente o marxismo cultural. O que Gramsci percebeu que existia de errado, né, com as teorias marxistas, né? Bom, Marx ele era um materialista, né? Ele era um teórico que focava principalmente naquela relação econômica, ou seja, né, de proletários, né, e burgueses, ou seja, burguesia contra proletário. Então ele focava muito na relação entre classe social, né, que era uma relação de exploração, né, e que o lucro obtido ali pelo dono da empresa, pelo patrão, era da expropriação, né, do trabalho do trabalhador, né, do proletário. Enfim, essa questão aí da revolução marxista, né, pela luta de classes, ela acabou não dando certo, né? Então houve certas reformulações e questionamentos, né, dentro do próprio movimento comunista, e um deles foi, né, esse levantamento aí e questionamento feito pelo Antônio Gramsci. E na prisão ele teve tempo para pensar, né, ele observou que realmente esse modelo aí que Marx propôs, ele não era eficaz, né? Ele era uma luta que exigia um confronto direto, né, entre patrão e empregado, e isso gerava um caos muito grande, ou seja, ele unia as forças do Estado para suprimir o movimento dos trabalhadores. Gramsci observou muito bem isso e reformulou toda a teoria, né? Como é que a gente pode dizer que era a teoria de Marx? Imagine uma pirâmide em que ele definiu infraestrutura, né, como as relações econômicas, e a superestrutura, né, os aspectos culturais, como o próprio Estado, né, o aparato burocrático, religião, família, universidades, a lei, né, o direito. E tudo isso, né, derivava dessa relação, né, da infraestrutura que eram as relações econômicas. Ou seja, as relações econômicas, né, entre patrão e empregado, né, e a exploração disso aí resultava, né, na superestrutura que automaticamente mantinham essas relações, ou seja, as relações de domínio aí do patrão sobre o empregado. Gramsci observou que essa pirâmide ela estava invertida, né? Então ele inverteu a pirâmide, ou seja, ele colocou na infraestrutura principalmente os aspectos culturais, ou seja, a questão da moral, da lei, da religião, do direito, da própria formação do Estado, o aparato burocrático e legal, como infraestrutura, e na superestrutura ele colocou essas relações econômicas, ou seja, as relações econômicas elas dependiam, né, e resultavam dessa infraestrutura aí cultural. Então, qual é a estratégia adotada por Gramsci? Né? Ele dividiu ali também nos escritos dele em 3 teses. Né? Ele escreveu sobre a hegemonia cultural, né, que é justamente isso, uma classe dominar a outra classe, né, e dominar toda a sociedade, não só pela força, mas sim pela persuasão, né, e pelo convencimento, e isso requer você ter uma técnica e uma tática de infiltração na sociedade, principalmente nas instituições. Então guardem bem isso que eu quero falar para vocês sobre infiltração em instituições. O segundo termo cunhado aí por Gramsci foi a questão do bloco histórico, né? O que seria o bloco histórico? Né? Que a economia ou as superestruturas ideológicas como cultura e religião, né? Elas que determinariam as relações econômicas, ou seja, cultura, religião, né? A moral da sociedade,
automaticamente manteriam as relações econômicas. Então, se você se infiltrar, principalmente dentro das instituições, né, e ali você começar a mudar, né, os ideais, né, principalmente as ideias fundamentais dessas instituições aí, como igreja, a igreja poderia sim ser utilizada como como massa aí de mudança, né, social, se você começar a corromper o ideal primordial da igreja, que é salvar a alma dos homens, e você colocar ali um certo tipo de luta social, uma questão mais voltada para os ideais comunistas, você pode sim influenciar toda uma sociedade. Você coloca nos meios de comunicação, você coloca nas escolas, nas universidades, vai formando gerações já com um pensamento diferente daquele pensamento hegemônico no qual Marx validava a sua teoria, que era basicamente em relação a uma relação econômica, né? Então, esse processo de infiltração, né, trazido aí por Gramsci foi fundamental para a formação da nova esquerda, ou seja, em vez de um processo de força, né, de luta, um processo que envolveria sangue, envolveria pegar em armas, né, aquele processo que Marx propôs depois com a criação dos sindicatos, de fazer greves, muitas vezes essas greves eram violentas, né, traziam consequências sociais aí muito grandes e faziam com que a população em geral se afastasse do movimento, né? E outra, que o capitalismo, né, naquela época que Marx criou a sua teoria, ele estava se desenvolvendo, ou seja, a industrialização era um período de industrialização na Europa, então todo o período, né, quando você tira o pessoal do campo, né, o trabalhador rural, e coloca esse trabalhador num novo modelo econômico dentro de uma cidade, ou seja, aqueles aglomerados humanos ali, né, então esses problemas que Marx observou quando elaborou essa teoria, eles foram com o tempo sanados, ou seja, a classe proletária acabou melhorando de vida com a Revolução Industrial e toda a sociedade, né? Então, já Antônio Gramsci, percebendo isso, viu, olha, se a gente continuar nessa linha aí de luta de classe, a gente vai perder a guerra. Então, nós temos que entender como funciona a sociedade e, a partir daí, bolar uma estratégia, né, de infiltração, né, para mudar principalmente o pensamento da sociedade. Como se muda um pensamento de uma sociedade já estabelecida, né, de um determinado país com um determinado povo, né? Principalmente você entra nas instituições, né? Você muda a moral, né? E para mudar a moral você tem que entrar principalmente na questão da religião, né? Na igreja, você tem que entrar nas universidades e nas escolas que formam o pensamento das gerações, e a partir daí você vai formando uma classe, essa classe vai se infiltrando e vai entrando automaticamente nas instituições, né, que regem aquele aparato estatal, né, o judiciário, a política. Então, a política é uma consequência daquilo que já está estabelecido na cultura. Então, Gramsci entendeu muito bem isso. Um exemplo prático, tá, para a gente trazer esse assunto mais para o Brasil, que aconteceu no período de 64 ali até 85, no regime militar. A gente sabe que houve aquele golpe, né, os militares tomaram o poder, fizeram uma luta, né, em tentar eliminar a esquerda revolucionária, os guerrilheiros. Em compensação, a classe intelectual da esquerda entendeu que a luta armada era um caminho, né, equivocado naquele momento, né, no Brasil. Ou seja, então vamos redirecionar todos os esforços para uma luta cultural. Ou seja, eles colocaram seus esforços principalmente na mídia, né, formando aí jornalistas para colocar a narrativa revolucionária e uma narrativa de que os militares, na época, eles eram um regime opressor, e assassino, e sanguinário, né, formaram o inconsciente coletivo ali, produzindo livros. Foi o tempo que mais teve festivais, Caetano Veloso, Chico Buarque, eles faziam aqueles festivais de música, ou seja, todos aqueles festivais criaram uma cultura, né, antimilitar, né, e pró-revolucionária, ou seja, ficou no inconsciente coletivo de toda aquela geração, né, que cresceu, né, naquele período ali,
achando que para você ser cool, digamos assim, né, você ser o cara legal, o cara da moda, você tem que aderir a certos comportamentos. Esses comportamentos foram moldados, né? Então, isso é um exemplo de marxismo cultural e de batalha cultural, ou seja, os militares eles não deram atenção devida, principalmente às universidades, a formação nas escolas, né, a formação dos professores, e também no aspecto cultural, ali na produção cultural, que ficou, né, na mão de todos esses revolucionários que construíram o inconsciente coletivo do Brasil aí, e a gente ficou um período muito grande sem ter nenhuma obra, né, explicando a verdade sobre o período, e sim a narrativa que a esquerda contou. Justamente essa narrativa aí que ficou coletivo e todo o registro praticamente histórico dos jornais, né, de livros, de séries, de filmes, né, da questão dos musicais, né, daqueles grandes festivais. Tudo isso foi um registro histórico, né, que na verdade não reflete o que aconteceu naquele período. Né, simplesmente foi a esquerda a contar a história. E as pessoas ouvindo essas histórias, porque somente um lado contou. Quando os militares saíram, né, do poder, né, toda a infraestrutura, digamos assim, né, da sociedade brasileira já tinha um pensamento socialista, um pensamento de esquerda, né, e contra os militares e, consequentemente, contra conservadores e contra a direita que foram associados aos militares nesse período equivocadamente. Então, isso é um exemplo prático de marxismo cultural, e a gente tem que entender, principalmente, que isso foi criado há muitos anos atrás, por um teórico. Né? Então, quando eu trago aqui para vocês, principalmente as pessoas que criaram essas teses, a gente observa que isso foi criado, né, há quase 100 anos atrás. E foi um período muito longo para ser aplicado na prática. Então, se a gente não entende como isso aconteceu lá atrás, né, como o processo ocorreu, né, com o passar dos anos, a gente não compreende a nossa realidade. Quando o Geisel assumiu ali no final do regime militar, exemplo aqui do Brasil novamente, já havia muitos protestos, ou seja, o Brasil estava se encaminhando para uma situação de crise. Por quê? Porque era um período muito longo já que os militares estavam no poder. Né? Essa infiltração cultural começou a promover uma onda de protestos, principalmente os protestos estudantis, né? Que também ocorreram na Europa. Né? Isso não é coincidência, a gente sabe disso. Então, todo esse movimento aí, não só no Brasil, mas esse movimento mundial, foi um movimento orquestrado, principalmente pela esquerda cultural, pelos marxistas culturais. Então o Geisel, ele trouxe ali o general Golbery do Couto e Silva. Né? Esse general, ele teve uma ideia genial, né? Genial, né, no sentido errado da palavra, uma ideia de jirico, na verdade. Ele disse o seguinte, olha, a gente tem que ter uma válvula de escape, senão o Brasil vai colapsar. O Brasil é como se estivesse numa panela de pressão prestes a explodir. Então ele criou essa teoria, né? Não sei se foi ele exatamente, mas é atribuída a ele a teoria da panela de pressão, ou seja, a esquerda, a gente tem que, né, dar um espaço para uma esquerda moderada, né? Ou seja, a esquerda moderada tem que controlar a esquerda radical, né? E com isso a panela não vai explodir e a gente vai controlar todo mundo aqui de fora. Ou seja, então qual é a visão do general Golbery? Ou seja, vamos deixar as universidades e a mídia com eles, porque aparentemente são inofensivos, são jovens, maconheiros, bêbados ali, que não vão agregar nada, então a gente deixa a universidade para eles fazerem as reclamações deles lá, né, e a gente toca a pauta econômica aqui e está tudo certo. Só que foi um erro gravíssimo, né, porque após o regime militar, toda aquela classe de estudantes que foi formada naquele período já tinha um direcionamento de pensamento, ou seja, você combateu a guerrilha armada e você liberou um espaço dentro da cultura, né? E a partir daquela juventude, daquela geração que foi formada ali, todos eles entraram na luta política e a gente pode observar que todos os partidos que se formaram depois do regime militar, todos eram com viés ou trabalhista, né?
social-democrata ou de esquerda. Então a gente percebe que não existia nenhum partido de direita. Até mesmo os partidos como o Arena principalmente o Arena e o PFL, né, que eram partidos mais associados ao regime militar, esses partidos aí também, né, já na sua nova geração ali, na sua nova concepção, já tinham um viés aí socialista, né, um viés de esquerda. Então isso prova a eficácia da batalha cultural, da guerra cultural, né, porque ela dá o alicerce, né, para a sustentação política. É mais ou menos esse é o resumo da teoria de Antônio Gramsci. Você primeiro tem que formar uma base intelectual dentro da cultura, que você vai infiltrar na moral, você vai infiltrar na lei, no direito, nas instituições que formam o estamento burocrático, e automaticamente você vai ter todo o sustentáculo político e ou se não, né, se você não tiver toda a hegemonia política através dessa tática aí, que é o que acontece hoje em dia no Brasil, né? O Brasil não existe uma direita no Brasil, né? Todos os partidos, na sua imensa maioria, né, são partidos, ou quase todos, eu acredito que todos são partidos de esquerda e social-democrata. Né? Você pode ter alguns políticos dentro de algum partido ali que tem inclinações e ideias mais à direita, mas o partido estruturado em si de direita e conservador no Brasil não existe. Né? O PL está tentando aí se estruturar nesse sentido, né? Mas é muito difícil, né? Devido a essa circunstância de o pessoal focar somente na política, né? Que é uma consequência, e não focar na estrutura, né? Principalmente na estrutura que é a cultura, que é a sociedade, que é o alicerce. Então, tá aí mais uma batalha cultural para vocês. Eu acho que foi bem esclarecedor nesse sentido. Principalmente a gente trazer aqui esses teóricos, né, trazer Antônio Gramsci, que lá depois, né, depois da teoria de Gramsci, também influenciou outros pensadores que fundaram, né, a escola de Frankfurt. Outra escola aí importantíssima para essa New Left, para essa nova esquerda. Então, tudo acontece primeiramente com alguém que tem uma ideia, né? Tem uma teoria. Essa teoria ela é propagada, muitas vezes financiada, né, por certos grupos que têm interesses nisso. Entra na sociedade, né, entra principalmente por meio da cultura, da literatura. Essas ideias vão se propagando e são aplicadas aí na prática, e é o que a gente vive atualmente. Então a direita tem que começar a repensar, né, totalmente a sua ideia de focar na política, sim, mas também focar na cultura, né, focar na educação, né, para formar novas lideranças e para também colocar aí uma guerra contracultural aí, contra a esquerda, que atualmente ela é hegemônica. Né? Mas os ventos da política eles mudam, né, e com informação, que é o que a gente quer trazer aqui para vocês, vocês também podem ajudar nessa batalha. Né? É uma guerra e aqui mais uma batalha cultural para vocês. Obrigado, até o próximo programa.